Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você. Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Que o Senhor esteja derramando a sua paz na sua casa, no seu trabalho, no caminho que você está indo para o seu trabalho, aonde você estiver assistindo essa live, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Oh, glorioso Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigada por mais um dia que nós estamos aqui. Aleluias, aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Senhor Deus Pai misericordioso, eu venho aqui no dia de hoje trazer uma palavra do Senhor. Que o Senhor faça com que a minha boca seja a boca do Senhor para essas pessoas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por estar aqui. Obrigado porque seja bem-vindo nessa live. Faça com que essa palavra vá mais adiante e que eu seja a tua boca, Senhor Espírito Santo, para que essa palavra siga adiante a mais pessoas. Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluias e aleluias. E o meu Senhor querido, meu Senhor amado, que o Senhor venha trazer, derramar a tua paz. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor derrame a tua paz na nossa vida. Amém e amém, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. E o tema de hoje é: encontre seu lugar em Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que nós precisamos encontrar o nosso lugar em Deus. Glória a Deus. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu preciso dar alguns recados. Que é os cultos da nossa igreja, eles mudaram, né, de dias. E aí os próximos cultos serão quinta-feira, às 7 horas, domingo, às 9 horas e de terça-feira, às 20 horas. Amém? Glória a Deus, aleluias. E de domingo é o domingo profético e de terça-feira é colunas do reino. Amém? E é uma terça muito poderosa. Se fosse eu com você, eu assistia. Se fosse eu com você, eu estava ali participando, entendeu? E essa igreja, IEJN Alphaville, ela não é uma igreja somente para você frequentar, é uma igreja para você fazer parte da família, para você pertencer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra. Encontre seu lugar em Deus. É isso que nós precisamos ter consciência, que nós precisamos encontrar o nosso lugar em Deus. E não somente pedir, 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 pedir. Amém? Então, bora lá para a palavra. A palavra de hoje é João 14, do 1 ao 4. Amém? Então, bora lá. O nome da palavra, o nome que está escrito aqui, o título é Jesus fortalece os seus discípulos. Olha só. Então, se ele está fortalecendo os seus discípulos, está nos fortalecendo também. Amém? Então, diz assim a palavra: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aleluias por essa palavra. Glória a Deus. Então, o que diz essa palavra aqui? O Senhor Jesus, ele está indo, ele foi, quando ele foi levado, né? Quando ele morreu, ressuscitou, ele foi para
para preparar um lugar para nós, uma morada pra gente, né? Mas, só que nós temos que se preparar também para chegar nesse lugar, porque o Senhor, Ele foi preparar um lugar. Mas será que nós somos dignos de estar nesse lugar? Essa é a pergunta que eu faço para você. Amém? Porque o que diz aqui, a palavra que eu preparei ontem, que foi que nós estamos preocupados demais com as coisas do mundo e não estamos preocupados com as coisas do céu. Entendeu? Por quê? Porque a gente só sabe pedir, porque muitas pessoas se convertem com a ilusão, com a promessa, porque realmente o livro do Senhor é cheio de promessas. Mas por que ele é cheio de promessas? Porque enquanto nós não entendermos que nós somos enviados do Senhor, nós somos criaturas do Senhor e fomos enviados. Por isso que quando ele diz lá em Jeremias, assim, que eu já te conhecia antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, é porque ele já enviou a gente para o ventre da nossa mãe. Foi ele que mandou a gente vir. E se ele mandou a gente vir, não é pra gente ficar aqui vivendo a vida do jeito que a gente quer. É pra gente fazer o que ele quer. E é por isso que ele escreveu este livro. Foi escrito por homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, este livro. Foi por isso que ele escreveu este livro, para que possamos viver conforme a vontade dele, e não como a nossa vontade. Entendeu? Mas o que acontece? Nós não fazemos isso. Nós nascemos aqui achando que nós possamos viver a maneira da nossa carne, a maneira do mundo. Por isso que o Senhor diz, Ele está preparando um lugar para nós. Mas será que nós somos dignos desse lugar? Essa é a pergunta que eu faço para você. E por quê? Porque muitas das vezes quem não é cristão e quem é, muitas vezes não vive como cristão. Porque qual é o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. E quem é pequeno Cristo? Pequeno Cristo significa que nós temos que viver como Cristo aqui na terra. E Cristo viveu conforme a palavra. Amém? E nós não estamos vivendo como a palavra, porque a gente está agindo como a carne, porque aqui jaz o maligno. Amém? E o maligno, ele não quer que a gente viva conforme Deus quer. Por quê? Porque ele odeia a gente. E por que ele odeia a gente? Porque nós somos filhos de Deus. Amém? Então, nós devemos nos preocupar como nós se portamos aqui nesse lugar, aqui nessa terra. Nós temos que viver em busca de cada dia viver como Deus quer, para que possamos ser dignos da morada do Senhor. Porque se a gente não viver como Deus quer, nós não somos dignos da morada do Senhor. Ontem mesmo eu estava clamando ao Senhor e falando: Senhor, me ajuda a fazer o que o Senhor quer, porque eu quero chegar diante de Ti e escutar da boca do Senhor falando assim para mim: serva boa e fiel, você fez tudo o que eu disse para você fazer. Entendeu? Por isso que a parábola do talentos diz muito sobre isso. Diz muito que o servo ruim, ele enterrou o que Deus deu para ele. Entendeu? Ele não multiplicou, ele não fez o que deveria fazer. Amém? Só que multiplicar não significa só o dinheiro, né?
Porque naquela época, na parábola do Senhor, o Senhor especificou que era um dinheiro, né? Mas era uma certa moeda. Mas na nossa vida, não. Na nossa vida é o talento, é as habilidades, é a palavra. Nós recebemos uma palavra, nós temos que compartilhar ela com as pessoas, para que elas entendam que a gente vive, que nós somos enviados do Senhor. Enquanto a gente não entender que nós somos enviados do Senhor, assim como Jesus foi enviado, nós também somos enviados. Entendeu? Por isso que quando ele diz em Jeremias que ele já nos conhecia, porque foi ele que fez a gente, e quando ele fez a gente, ele já deu habilidades pra gente. E nós temos que colocá-las em prática aqui na Terra. E aí muita gente diz, mas eu preciso da sabedoria. Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é conhecimento, é muito pelo contrário. O conhecimento é a palavra e nós temos que colocá-la em prática. E isso é a sabedoria. É a sabedoria do Senhor. Sabedoria é colocar em prática o que a gente lê. Amém? E aí o Senhor diz muito, muito, muito forte no meu coração, uma palavra que eu acabei de ler agora, do livro de Jeremias, que diz assim, ó. Ele colocou muito, 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 que vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Ou seja, essa palavra, o que o Senhor disse para mim, que significa que aqueles que naquela época, né, naquela época Israel, eles circuncisavam, né, que como o batismo hoje, né, porque quando Jesus, ele se batizou, ele é o que deve ser feito, não circuncidar, né, então, os homens, como hoje o pessoal faz aquela cirurgia, né, de fimose, e isso era o que fazia lá, né, naquela época. E esses homens que eram circuncidados, né, eles eram separados do Senhor, certo? Então, ele era do povo de Israel. E aqueles que não eram aqueles que eram contaminados. Amém? É como hoje, né? Como nós somos cristãos, quando se converte, se batiza, batismo, então nós somos separados. E quem não acaba sendo o ímpio, se não é um convertido, não é um cristão, não é uma pessoa que segue a palavra, não é uma pessoa que segue a igreja. Religião não, porque Senhor Jesus não é religioso. Senhor Jesus é aquele que segue Jesus, né? Então, o que diz aqui é o quê? Quando aquele que só foi circuncidado no corpo, ou seja, no que nós vivemos no hoje, aquele que só foi lá quando estava no culto e aceitou Jesus por uma motivação da palavra, porque de repente acha que aquela palavra entrou no coração e caiu sobre a sua consciência, né? E viu que você estava fazendo de errado, você aceitou Jesus, você se batizou, mas você não se converte dia a dia, você não lê a palavra, você não cumpre a palavra, ou seja, você também vai ser castigado. E foi isso que eu estava ontem orando ao Senhor. Que eu não quero ser castigada, mas não é o fato de ser castigado, e sim o fato de não ter a presença dele. Porque não adianta nada, sabe? Eu aqui ser cristã e não fazer o que Deus quer, e chegar lá e o Senhor falar para mim que eu não fui uma serva boa. Eu não fui fiel a Ele. E eu ir pro inferno. Só que aí eu vou ficar na escuridão. Mas não é nem pelo fato de que eu vou lá ter ranger de dentes, vou ficar me queimando. Não, eu nem tô me importando. O maior perda é ficar longe de Deus.
porque vai ser um abismo total. Amém? Então pensa nisso, sabe? Não queira viver o tempo aqui nessa terra, viver pelas coisas do mundo. Busque o Senhor. É por isso que nós temos que encontrar o nosso lugar em Deus. O lugar em Deus é fazermos o que Deus quer, buscar o céu na terra. Por isso que está escrito lá no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ou seja, o Senhor quer que a terra e o céu se junte. É isso que Ele quer. Amém? Céus e terras têm que se juntar, têm que se alinhar. E para a gente se alinhar, a gente tem que fazer o que Deus quer. Por isso que nós somos enviados. Por isso que nós fazemos parte do exército do Senhor. Por isso nós temos que ser cristãos. E cristão não é crente. Crente todo mundo é, inclusive Satanás. Entende? Porque ele sabe a palavra muito mais do que eu, que sou convertida, que sou cristã. Por quê? Porque eu sou nova na fé. Sou nova aqui na palavra, porque eu era de outra denominação, entendeu? Que não ensinava o que realmente diz aqui na palavra. Amém? Então, o que acontece? Nós somos pequenos cristãos, quem realmente é cristão. Cristão é quem segue a Jesus. Cristão é quem lê a palavra. Cristão é quem busca as coisas do céu. Porque não diz aqui na palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? E o Senhor me incomodou muito de falar essa palavra hoje aqui para vocês. Por quê? Porque não adianta você achar que está salvo. Amém? Porque você pode até estar salvo. Só que quando você estiver diante de Deus e você não cumpriu o que deveria ser cumprido, você só ficar indo na igreja, no culto, só ler a palavra no culto e depois você não se converte, porque a conversão é diária, não é só lá no culto. Ah, eu aceito Jesus, eu sou batizado. A conversão é diária. A conversão é dia a dia. É você ir no secreto com Deus. Amém? É isso que Ele quer. Ele não quer pessoas que fiquem só indo no culto. Isso é uma fé rasa. Isso é o que o Satanás quer que você faça. Amém? Porque ele não te incomoda. Porque ele não dá problemas na sua vida. Por que ele não dá problemas para você não ir buscar mais a Deus? Amém? Então, é isso que ele quer que você faça. Que você fique aí. Aonde você tá. No conformismo, na mentalidade de achar que você já está salvo, amém? Mas nem sempre. Glória a Deus. Porque se você não estiver cumprindo o que Deus está mandando você fazer aqui na palavra, porque é por isso que Ele escreveu essa palavra, porque nós somos enviados, faz sentido. Nós somos enviados do Senhor. Nós já temos as habilidades que o Senhor colocou na nossa vida. Nós temos que multiplicar essa habilidade, nós temos que compartilhar essa habilidade, nós temos que ler a palavra, porque esse é o manual da nossa vida, para a gente viver conforme Ele quer, para que a gente possa chegar no céu e o Senhor dizer, nós somos servos bons e fiéis, nós multiplicamos o que Ele ensinou, nós fazemos, nós obedecemos o que Ele está falando na palavra. Amém? Nós não se contaminamos com objetos, com imagens, com nada disso. Amém? Com idolatria. Não idolatramos pessoas, não idolatramos imagens, não idolatramos coisas, que é o que Ele abomina.
Entende? Então, é isso. Escuta isso. Escuta isso. Vai para o seu quarto e ore. Amém? Vai para o secreto e ore. Porque é isso que Deus está te chamando. Amém? Aí todo mundo diz assim, tem umas pessoas que são escolhidas, são igual na palavra, porque o Senhor Deus escolheu Jeremias, o Senhor Deus escolheu o profeta Elias, o Senhor escolheu Isaías. Não, por que ele escolheu? Porque ele não conseguia ter acesso a gente, às pessoas do tempo, por causa do pecado de Adão. Amém? E por que Jesus morreu? Porque Jesus morreu para que esse acesso nós possamos ter diante de Deus, porque nós possamos ter o acesso a Deus. Amém? Então, foi por isso que Jesus morreu. Então, por isso que ele é. E aí, por isso que diz aqui, nessa palavra de João 14:1, que ele é o caminho. Amém? Ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Entendeu? Então não adianta você ficar sendo generoso, mas se você não aceitar Jesus também. Amém? Não adianta, que a fé sem obras é morta. E o que é isso? O que significa? Que não adianta você ficar aí achando que é generoso, que ajuda a instituição, que você dá dinheiro para as pessoas na rua, ou que você dá cesta básica, mas se você não se converter ao Senhor Jesus. Esse é o ponto também. Entendeu? Então, essa mensagem tanto é para pessoas que são evangélicas e para quem não é evangélico. Amém? O Senhor está preparando uma morada para todos nós. Só que nós temos que fazer isso um hábito, uma conversão diária. Amém? Porque não é só se converter e ir no culto, você achando que já tá tudo certo. Não. Amém? Porque não adianta nada você ir no culto, e aí quando sai da igreja você já começa a gritar com seus filhos, brigar com seus filhos. Amém? Falar o mal dos irmãos. Porque a língua, ela é uma espada de 2 gumes. E aí, tanto ela faz a morte quanto a vida. Amém? Então, são palavras de morte ou palavras de vida. Só que os dois não podem estar juntos. Ou você fala palavras de vida e cancela as palavras de morte. Por quê? Porque palavras têm poder no mundo espiritual. Amém? E a minha palavra fica aqui hoje. Eu não falei nada do que eu... Na verdade, o assunto é o mesmo, porém eu não escrevi... tudo que eu escrevi é tudo relacionado a isso, mas o Senhor me tocou muito para falar sobre isso, que vocês têm que ter muita atenção. Você, evangélico, que acha que já está salvo, mas nem sempre você está salvo. Amém? Você aceitou Jesus, você está salvo, mas você tem que cumprir o que está escrito aqui. Amém? Porque não é só ir no culto e não se converter diariamente, porque a conversão é diária. Porque o que acontece? Por isso que muita gente tem muita queda, muita gente retrocede, por isso. Por quê? Porque só vai no culto, não lê a palavra, continua do mesmo jeito, a vida não se transforma. Por que a vida não transforma? Por causa disso. Amém? Porque não é uma conversão, não tem um hábito de ter uma conversão diária, não tem um hábito de sentar no secreto com o Senhor e conversar com Ele, porque a palavra diz isso, o Senhor não diz? Que você entra no seu quarto, fecha a porta e busca o Senhor no secreto? É isso. Essa é intimidade com o Senhor, hein? O Senhor quer intimidade, porque Ele quer intimidade com a criação dEle. Porque nós somos enviados. E se Ele quer intimidade conosco, é porque nós temos uma missão aqui na Terra.
Nós fomos enviados para uma missão. E é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Amém? Tem muita gente que morre e não sabe o que tem que fazer aqui na Terra. E eles vão embora e não sabem o que tem que fazer aqui na Terra. Amém? Então, fica essa palavra para você. Inclusive, eu busquei mais a Deus por esse fato. Porque quando eu estava na outra denominação, né, o padre falou: você sabia que tem muita gente que morre e não sabe seu propósito? E eu peguei aquilo e falei assim: eu não vou morrer sem eu saber meu propósito, pois eu vou saber o meu propósito. Sabe? Fora que eu já sentia que eu não era dessa terra. Entendeu? Fora já que eu sempre estava deslocada nesse lugar aqui. Então, isso só foi me mostrando que eu tinha que sair dali. Amém? E para mim buscar meu propósito, eu tinha que sair dali, porque não tem como eu buscar meu propósito estando ali, porque ali não ia mostrar meu propósito. Amém? Porque o propósito da gente não é só buscar coisas da terra, entendeu? Porque presta atenção, se o Senhor nos enviou para cumprir uma missão, Ele vai prover na nossa vida. Ele não quer que a gente vive uma vida de escassez. Ele não quer que a gente vive uma vida só pra gente, porque a gente tem que ajudar o próximo. Porque a nossa missão é ajudar o próximo. Aí cabe você saber o que fazer para ajudar o próximo. Amém? Aí vem as habilidades. Glória a Deus. Então fica essa palavra para você. Amém? E vamos orar, porque eu acho que esse vídeo já ficou muito grande. Em nome de Jesus. E Senhor Deus Pai misericordioso, glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor venha trazer a clareza para essa pessoa. E que ela venha entender que ela é uma enviada do Senhor. E que ela não é uma pessoa à toa aqui nessa terra. Que ela não veio viver por ela. Ela veio viver para fazer o que o Senhor quer. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém e amém. E se você gostou do vídeo, você curte, você compartilha, você me segue nas redes sociais para que os algoritmos entendam que você gostou e aí recomenda para mais pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja com você. E na sexta-feira eu termino essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluias. E se eu fui muito dura, vocês me desculpem, mas é que essa palavra, ela é de exortação, amém? É de chamar a sua atenção para o que você está vivendo na sua vida. E para você melhorar na sua vida em relação a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que a paz esteja com você no seu dia e até sexta-feira, se Deus quiser.